Fala família Portal Livre, está no ar o podcast Papo Nota A06 e hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Portal Livre o Luciano Martins, ele que é coordenador da Defesa Civil de Dores de Campos, é ex-vereador, também é pai e falou sobre vários assuntos aqui, gente. Um deles que eu posso até adiantar para vocês aqui foi a tragédia que ele viveu na vida pessoal dele com relação à perca de sua filha, naquela tragédia do Jardim Europa aqui em Barroso, para quem conhece aí. Pessoal, acompanhe o podcast. Luciano, seja bem-vindo ao Portal Livre, ao podcast Papo Nota A. É um prazer te receber aqui. Eu que agradeço aí pelo espaço aí para a gente estar batendo um bate-papo aqui bacana aqui nessa noite de hoje. Luciano, nós te convidamos aqui por vários motivos. Você já fez muita coisa na sua vida, Sim, né? sim. Você trabalhou em mercearia, na Defesa Civil, foi vereador, agora voltou para a Defesa Civil novamente, Sim, né? Vamos começar em talvez um assunto que é doloroso para você, mas que serviu de exemplo para muita gente, para muitas coisas não acontecerem novamente. verdade. No ano de 2014, se não me engano, houve um incêndio no bairro Jardim Europa, aqui em Barroso. Sim, Naquele incêndio, algumas crianças faleceram e entre elas estava sua filha, sim, Rafaela. a Rafaela. O que houve, né, naquele dia, aquele momento? Como que se deu esse momento da sua vida? Então, eu fui pego de surpresa nesse dia, né? Na época eu trabalhava na feira do Marcílio, que hoje é vereador lá em Douros de Campos. Eu era entregador lá, né? Então, numa dessas entregas que eu saí para entregar as feiras na casa das pessoas, eu voltei, isso aí foi de manhã, e nisso que eu cheguei dentro da feira, a feira era, se eu não me engano, isso no sábado, era num sábado, o sábado cheio de gente lá dentro da feira, né, Sim. muitos fregueses comprando ali, pedindo as suas feiras ali, e eu cheguei, parou todo mundo me olhando, porque tava dando na rádio lá, na rádio local lá de Dores, que estava tendo um incêndio em uma casa no bairro Jardim Europa. Aí a Leonor, que é esposa do Marcílio, vereador, Sim. chegou próximo a mim e falou: Luciano, vem cá. Segundo eles, estão falando que esse incêndio é na casa da filha sua lá, porque eu era separado, Que né? isso? Sou separado da mãe dela há muitos anos, né? Então, naquela oportunidade lá, ela morava aqui em Barroso. E no dia seguinte eu ia buscar ela, para você ter ideia, para ela poder passar o final de semana na minha casa. Então, assim, na hora eu não acreditei direito, eu não estava entendendo, não tinha caído a ficha, o que que estava passando nisso. Então eu. Assim, até te cortando um pouco, ninguém imagina essa tragédia, né? Não, Essa e situação assim, toda. uma menina de 5 anos, né? Sim. Ela não tinha doença nenhuma, uma menina cheia de vida, muito linda. E como eu falei, no dia seguinte a gente já estava se programando para buscar ela, para vir ficar passar o final de semana comigo. E de repente eu fico sabendo de uma notícia dessa. Então, assim, eu saí desnorteado em direção à rua Francisco Maximiliano, no bairro do Rosário, aonde eu moro lá, Sim. e parei na casa de um tio meu, que hoje é falecido, Oswaldo. E assim, chorando muito e pensando, o que que eu vou fazer? Eu tenho que ir para Barroso agora. Nessa oportunidade, o sobrinho da Leonor, o Eric, que trabalha até hoje lá na feira, ele veio atrás de mim e falou: Luciano, o que que você precisa? Eu falei: Eric, eu preciso ir para Barroso, me leva? Eu falei: sim, eu te levo. Então ele me levou até Barroso, aonde eu encontrei no hospital aqui. Não, primeiro eu fui direto na Na casa, casa na onde casa. estava pegando fogo, e quando eu cheguei lá, eu me deparei com pessoas, polícia militar, e tinham nessa época um militar lá, que é um grande amigo meu, que é o Sargento Emiliano aqui de Sim, Barroso, sim. né? Ele estava lá e eu falei com ele, eu falei: cadê minha filha? E eu vi alguns corpos já do lado de fora da casa, Nossa, Jesus amado. tampado com cobertas ali que algum vizinho deu, né, para poder tampar os corpos ali. E eu entrei em desespero. Eu falei: minha filha está aqui? Em pânico. Não. Aí o Emiliano falou: Luciano, vai para o hospital lá dentro de Barroso, que a sua filha já foi encaminhada para lá. E ela ainda está viva, segundo relatos aqui. Nisso eu fui para lá, o Eric me levou, como eu falei, No momento de esperança, um né? momento de esperança. Chegando lá, eu procuro a minha filha, ela já estava sendo arrumada já para poder ir com o pessoal do Corpo de Bombeiro de helicóptero até BH, no Hospital João 23. Na hora ali eu fiquei assim, muito desesperado, não sabia o que fazer. E foi na hora que, antigamente, o secretário de assistência social aqui, se eu não me engano é o Anderson, ele pegou, estava lá, ele chegou lá, não sei se alguém chamou ele, né? E ele falou comigo: você é o pai da criança? Eu falei: sim. Aí eu falei: o que que você precisa? Eu falei: preciso de um carro agora para BH. Eu estava com roupa de uniforme da feira, De de feira ainda, entregador, diferente. entendeu? Sem dinheiro, sem nada.
E eu peguei e fui. Ele arrumou um carro, não lembro quem que era o condutor, o motorista na época, e eu fui para Belo Horizonte de carro. Chegando lá, eu passei praticamente de 8 a 10 horas em espera para poder ver notícias da minha filha, saber notícias da minha filha. Nossa. Foi batendo aquele desespero, né? É angustiante, né? Você esperar tanto tempo para ter uma Sim, notícia, porque, assim, entre o período, o espaço que ela foi transferida e que ela chegou em Belo Horizonte, você chegou a ter boletim médico, alguma coisa assim? nada, Você nada. teve que esperar Tive que mesmo? esperar muitas horas até o médico que estava atendendo ela lá chegar próximo a mim, né? Perguntar se eu era o pai da menina, da Rafaela, e falar comigo. Falou assim: ó, vou ser muito sincero com você, a chance dela é quase que zero, né? Ela queimou Nossa. 70% do corpo, inclusive interno também, e a gente está fazendo de tudo para manter ela viva, mas as chances são quase que zero. Então ali eu já entrei em desespero. Quero ressaltar aqui também que nessa ida minha para lá, aí apareceu o Gilmar, que é um grande amigo meu, e ele é padrinho de uma das filhas minhas, que é a Marcela, a filha minha que eu tenho lá em Dores, e ele foi comigo. Então só Deus e ele sabe o sofrimento que eu passei lá. A partir disso, O desespero, imagina o sim, desespero de. sim. Aí depois que o doutor chegou perto de mim, né, foi ficando tarde, lá no João 23, né, para quem conhece lá, sabe que a frente lá do João 23 é aberta e eles não deixavam eu ficar lá com ela. E chegou um momento, antes da gente sair de lá, que o médico sim me chamou para me poder ver ela. Eu entrei numa sala que estava ela sozinha, estava entubada, toda enfaixada. Uma cena que isso marcou na minha vida, Sim. porque ela tinha uns cabelos, a coisa mais linda do mundo, uns cabelos enroladinhos assim, sabe? E uma parte do cabelo, por incrível que pareça, estava intacta. E as faixas que estavam passando por ela, Sim. e assim, não pegou no cabelo, porque tinha uma parte intacta. Eu passei a mão no cabelo dela e falei no ouvido dela 2, 3 vezes lá que falei, Rafaela, seu pai está aqui, eu só saio daqui contigo. A gente vai sair junto dessa, e se Deus quiser, você vai ficar bem. Coração na mão. Coração na mão, ela estava entubada. Não sei se ela me ouviu. Acredito que eles falam que a pessoa chega até a ouvir. Não sei, isso aí não tem como eu saber, né? É uma coisa que é da medicina. Sim. Mas eu deixei meu recado para ela e chegou uma parte lá dessa situação que eles me convidaram a me retirar e falou comigo: ó, aqui é o seguinte, se você pode ficar aqui, mas esperar do lado de fora. E a gente está se tratando de uma cidade, a nossa capital, BH, então É muito muito grande. perigoso, né? Então, eu tenho meus padrinhos lá em Belo Horizonte, o Frank e a Cristina. Eu liguei para eles, né? Passei o que estava acontecendo e eles me buscaram, eu e o Gilmar, levou para o bairro que chama Padre Eustáquio, lá em Belo Horizonte. Sim. E eu fiquei lá. E 3 horas, 3h30 da manhã, eu recebi uma ligação falando que era uma pessoa lá se identificando como assistente social, Sim. um negócio assim, falando: você é o pai da Rafaela, Camila Guimarães Martins? Eu falei: sim. Você pode vir no hospital aqui para você assinar alguns documentos? Ali, rapaz, eu já estava ali com aquele Entendi. coração aflito, né? O Gilmar, coitado, mais de idade, né? Sim. Ele dormindo, eu não conseguia dormir, só chorando, pedindo a Deus, né, para fazer algo por ela. E chegou o momento que, assim, eu estava me arrumando, me trocando para mim ir para o hospital, a minha madrinha já ia me levar, Sim. veio outra ligação. Aí eles foi muito firme e frio na ligação, falando assim: aqui, eu gostaria de falar com o pai, porque eu passei o número lá onde eu Sim. estava, né, para Sim. vocês entenderem. E aí falou assim: eu gostaria de falar com o pai da Rafaela. Falei: sou eu, Luciano. Então, infelizmente, a gente tem que te informar que ela veio a óbito. Jesus amado. Ô Alan, Mas eu não consigo. eu tô arrepiando, por quê? Eu não consigo. Porque na hora, só Deus, Não. ali nessa situação, o Gilmar, os meus padrinhos, a Cristina e o Frank, eles viveram isso comigo. Eu gritava, parecia que estava saindo algo de dentro do meu peito, parecia que eu estava saindo uma pessoa de dentro do meu peito ali. É um sentimento que eu nunca tive, né, antes. Então, assim, eu entrei em choque ali, eu ficava gritando o tempo todo e pedi meus padrinhos para me levar. Chegou lá, sabe o que eu passei depois disso? Eu passei ali várias horas depois disso ali, para poder ver. Não, eles deixaram eu entrar lá no necrotério, eles levaram o Sim. necrotério uma hora lá e falou: agora tá liberado para você ver. Entrei no necrotério, um lugar tudo gelado, com outros corpos, né? Levantei lá Assustador, de né? plástico, lá onde é que estava a Rafaela, vi ela lá, algo que marca, que pesa na minha vida até hoje, ver essa cena. Mas isso aí, igual o caso, eu tô falando aqui contigo aqui, não é algo que assim,
Ah, mas eu estou dando entrevista aqui no Portal Livre, para me machucar. Não, isso aí nada tira essas lembranças de mim. Não é eu dar essa entrevista Sim. aqui hoje que isso aqui vai sumir É porque da não é uma minha vida. cicatriz, né? Na verdade é uma ferida, Sim, né? é Uma uma ferida que tá ferida, aí, é uma dor que tá com... Porque entendeu? só você como pai É, e outras pessoas também que já perderam filhos isso. sabem o que que é, né? Sim, tanto que eu faço questão de todo ano falar sobre isso nas minhas redes sociais. Por quê? Para servir de exemplo para outras famílias não cometer o que a família dela cometeu. Porque eles foram negligentes com ela. Não só com ela, como com as outras crianças. Entendeu? Eles foram negligentes. Negligente, é igual eu falei com o delegado aqui na Houve época, justiça, né? Fabio Não Luciano? houve justiça. Eles poderiam ter mil motivos para poder fazer justiça. Negligência, abandono de incapaz, né? Vários motivos ali reais para poder a justiça fazer justiça. Porém, não foi feita a justiça. Que eu me lembro na época, a maior de idade, que era ex-cunhada minha, prefiro não citar o nome dela aqui, Sim. né? Mas ela estava como responsável no dia das crianças, porque a mãe dela, a mãe da minha filha, nesse dia, saiu para ganhar neném. Olha pra você ver Sim. que loucura. Ela saiu para ganhar neném e ela perdeu 3. Então, assim, ela deixou a responsabilidade com uma dessas cunhadas minha, e tinha lá 2 meninas, 2 moças, que era essa que era de maior, Sim. e uma outra que era de menor, 16 ou 17 anos naquela oportunidade, e eles colocaram 2 rapazes também de menor daqui de Barroso aqui, naquela oportunidade, e segundo vizinhos lá que me informaram, estava tendo uma festa lá, Que isso? foi até de madrugada essa festa, muita droga, muita bebida, e naquela Com oportunidade, 5 crianças dentro da casa, 5 gente. crianças dentro da casa. Não é E uma festa de não família. é uma festa de família. E o pior, né? A gente está aqui nesse espaço aqui. Se acontece, Deus me guarde, pegar um fogo aqui, a gente vai virar as costas e vai deixar vocês 2 aqui, 3 para trás. A gente vai tentar salvar todos que estão dentro da casa. O pior que eu falo é que eles saíram para o fundo da casa quando perceberam as chamas altas lá na frente da casa Sim. e não salvaram ninguém. E nisso, uma dessas ex-cunhada minha que era a responsável, ela tinha 2 filhos lá dentro também. Então, assim, o que chega a ser agravante, que chega a ser É chocante, chocante. é uma mãe não olhar para trás, sair e deixar 2 filhos lá dentro. Se é um animal, um cachorro, um gato, você tenta tirar. Agora, os seus próprios filhos, você não tem a reação para salvar eles. Então, assim, é difícil entender o que passa na cabeça de umas pessoas assim. Na sua concepção, sim, Luciano, que você nos disse aqui que não houve justiça. Houve com certeza um processo judicial, uma Sim, investigação da Polícia Civil. Não tem mais nada aberto hoje com relação a esse tema, porque assim, já se foram 11 anos, né? 11 sim, anos, sim, 11 sim. anos do fato. E a cidade de Barroso, assim como você está em Dor de Campos falando sobre isso todo dia, isso repercutiu no estado todo, isso foi muito chocante para todo mundo. Então, não houve nenhuma conclusão, que não é possível, gente, que a justiça não tenha olhado para um tema grave desse. Foram 5 vidas, 5 crianças, 5 inocentes, né? Sim, eu vou te falar o preço da vida de 5 crianças, o que a justiça determinou. O preço da vida das 5 crianças que faleceu nesse dia, inclusive a minha filha Rafaela, foi 1 ano e 4 meses a maior de idade para pagar serviço comunitário, só. Que Os isso? outros de 16, 17 anos, que hoje eles podem votar, podem fazer filhos, mas eles não podem ser julgados. Foi essa a resposta que eu tive. Os de menores, né? 16, 17 anos, que hoje para mim para mim não deveria ser de menor. 16, 17 anos sabe muito bem o que faz, Sim, né? sim. Se eles capacitados para poder votar num presidente, votar num prefeito, eles poderiam responder pelos atos dele. Sim. Então, a única culpada nesse dia foi aonde que eu até tive uma discussão dentro do fórum aqui com o promotor na época, não me lembro o nome dele. Eu falei assim: esse é o preço da vida de 5 crianças. Você dá 1 ano e 4 meses ali para a responsável, a maior de idade que estava na casa, que é mãe de 2 filhos, que Sim. deixou os filhos dela morrer também. Esse é o preço. Então, assim, a justiça do Brasil, ela é muito suja. Falha profundamente. Ela deixa a desejar demais. Você vê que é uma justiça que protege muito caso aí de bandido, estrupador, assassino, né? Você vê aí casos e casos aí. Você vê aí na televisão há pouco tempo aí, eu tava vendo um caso aí que o cara matou o gari lá, né? Perdeu a Sim, sim. paciência com o gari, Verdade, né? verdade. Aí o cara vai tirar a vida de um trabalhador. Então, e assim, foi preso, mas você vai ver, hoje em dia no Brasil a pessoa tem dinheiro, ela vai lá, paga uma fiança e sai. A gente vê casos e casos disso Sim. acontecer. Então, assim,
É um Brasil que tem as leis que protegem o vagabundo, protege o bandido. É muito triste a gente observar essa situação, Luciano, porque assim, você como pai passou por essa situação e talvez você tenha ido para a Defesa Civil por um desses, esse talvez seja o grande motivo de você ter ido para a Defesa Civil, porque assim, você é um pai, perdeu uma filha, é uma dor que é incurável, você não vai esquecer disso nunca, assim como outros pais perderam. Talvez esse tenha sido o caminho para você chegar até a Defesa Civil, Então, inspiração. eu não digo que seja direto esse que foi esse caminho, porque eu nem sabia que eu iria um dia assumir a Defesa Civil, porque eu fui o pioneiro, eu fui o primeiro coordenador de Defesa Civil, não sabia nada de Defesa Civil, lá em Douros ninguém sabia o que era isso, mas uma coisa que eu posso te falar com toda certeza do mundo, que foi algo de Deus, que veio até minha Defesa Civil, porque eu entrei na prefeitura, na gestão do Marcílio, como prefeito naquela oportunidade, Sim. eu não entrei como Defesa Civil. Eu fui responsável pelo abastecimento das frotas no começo, depois andei fazendo mandados para a prefeitura lá em São João, Barbacena, em bancos, e depois, no dia 29 de novembro de 2017, chegou um tal de Subtenente Vidigal, que é um grande amigo meu, um cara que é um cara assim que marcou a minha vida, porque é um cara que me ajudou muito, que levou a Defesa Civil até Dores de Campos. Sim. Chegou um tal de Subtenente Vidigal, apresentando a Defesa Civil, falando sobre Defesa Civil para o prefeito Marcílio naquela oportunidade, e de repente ninguém me avisou nada, marcaram uma sessão lá na Câmara, uma sessão solene. Na época lá, o presidente da Câmara era o Aderbal, o Bal. Sim, o BAL. Então, e eu fui convidado para uma sessão solene que eu não sabia o que se tratava, para te falar a verdade. Entendi. Então, nessa sessão solene, esse subtenente Vidigal, que é um grande amigo meu, né, que foi o chefe meu na Defesa Civil, que me ensinou tudo de Defesa Civil, que me ajudou demais, começou a direcionar palavras lá junto com o prefeito, o presidente da Câmara, para mim. E eu tô assim, por que esse rapaz está direcionando a palavra para mim? Aí eu olhei para o Wagner, que é o chefe de gabinete lá em Dores. Falei, ô, Wagner, o que está acontecendo? Falei, ele virou assim, calma que você vai ser o comandante da Defesa Civil. Falei, o que é isso? Então, assim, o que é Defesa Civil? Aí, quando eu vi, rapaz, fui nomeado coordenador de Defesa Civil e de lá para cá é história. É uma história bonita que eu fiz em 2017 a 2020 como coordenador da Defesa Civil. Eu fui atuante, eu nunca olhei lado político, partidário, sempre atendi a população em todo. Até porque a Defesa Civil trabalha diretamente com vidas, né? Com vidas. Com Então vidas. você não tem essa de olhar, não vou atender ali porque ele não vota no meu partido. Não existe isso. Se um dia chegar um coordenador de Defesa Civil pensar isso, que ele não vista esse colete. Sim. E outra, para vestir esse colete, ele é bonito e tudo, né? A gente fica bem, né, apresentado, mas não é só vestir o colete. Você tem que vestir com a alma, com o coração. Sim. O colete. Você tem que fazer valer a Defesa Civil. E é o que eu fiz lá em Dores. Até o Marcílio, na época, o prefeito, depois que ele viu, eu falei, puxa vida, o que é isso? Eu arrumei um cara que ele tá fazendo o trem à risca ali. E a gente chegou até a dar umas desavenças, eu e o Marcílio, porque eu acho que ele não esperava que eu ia pegar, fazer o trem, levar o trem tão a sério. Eu comecei. Do jeito que foi, né? Sim, eu comecei a me capacitar, fazer os cursos que a SEDEC, que é a Defesa Civil do Estado, Sim. oferece. Né? Primeira coisa, você entra num lugar, você tem que se capacitar, você tem que aprender, saber, entender o que é aquilo para você passar. Isso é muito importante, porque assim, ser nomeado para o cargo é muito fácil a nomeação. Sim, mas agora, aplicar de fato o trabalho, se preparar para o trabalho. Sim. Arregaçar as mangas, até te mandei uma mensagem e falei, Luciano, não sei como é que você aguenta. Você lembra que eu te falei? Então, assim, essa capacitação toda que você tem que passar por ela, às vezes muita gente nega. Né? E como é que você enxerga esse despreparo, às vezes, que outras cidades entregam para a Defesa Civil? Porque a gente vê que você é muito atuante em Dores, mas o Luciano não é eterno. Não. Né? Como é que você vê essa situação e por que você acha que isso acontece? Às vezes chega a ser preocupante essa questão, porque eu tô lá hoje como Defesa Civil e a Defesa Civil Municipal. Sim. Então, o que acontece? Eu tenho todo um trabalho ali de 2017 a 2020, depois dei uma parada 4 anos como vereador, sim. Agora eu retornei à Defesa Civil dia 1º de janeiro, estou fazendo um trabalho, acredito eu, que é muito bom novamente, que está sendo ali destaque lá em Dores novamente, na região. Então, assim, o que me preocupa é o quê? A Defesa Civil ser ligada com a prefeitura. Por quê? Não que a prefeitura ali não te dá apoio. O problema maior é que daqui 4 anos vem eleição. Sim. Às vezes, o partido que eu represento hoje, que é o MDB, né, que a gente está no partido, ali trabalha tudo junto. Sim.
vamos dar um exemplo, vamos supor que o MDB perde, aí entra outro prefeito de outro grupo político, né? Aí às vezes aquele grupo político ali não quer eu ali porque eu representei o MDB durante a minha vida toda. Sim. Então assim, quem vai perder com isso? Com certeza vai ser a população, a cidade. Eu perco porque é uma coisa que eu faço de coração, que eu amo a Defesa Civil, eu gosto de estar na Defesa Civil, mas quem vai perder mais é a população, Sim. porque vai entrar uma pessoa despreparada, que não tem experiência, né, e vai começar do zero. Então, assim, seria interessante, tipo assim, a Defesa Civil pode ser um órgão municipal, mas ter aquela continuidade, né? Que seja uma autarquia, mesmo que seja pública, mas é que ela seja independente da prefeitura. Independente nesse caso, porque isso acontece demais. Os coordenador regional, hoje o nosso coordenador regional não é o subtenente Vidigal mais, é o sargento Paulo Roberto de Barbacena, e ele mesmo fala, o que a gente lamenta e entristece às vezes na Defesa Civil, porque deu a política, você vai lá, aí o fulano de tal aí tá firme aí, falando, não, entrou outro prefeito, trocou ele. Aí começa no zero. Então quem está perdendo com isso é a população, né? Sim. E assim, hoje em dia está melhor para se trabalhar um pouco na Defesa Civil, porque hoje em dia a gente percebe, principalmente eu vou falar de Dores de Campos, Sim. porque Dores vai fazer 8 anos em novembro a Defesa Civil. Então assim, ainda é nova, mas eu percebo que hoje está tendo mais interesse por parte do poder público. Eu vejo o Marcinho lá, nosso prefeito empenhado, né, dando apoio à Defesa Civil. A gente sabe que falta alguma coisa. Aí você me fala, mas é culpa da prefeitura? Não. Felizmente, também não vou citar nome, um dos coordenadores, que passaram 4 depois que eu entrei, que foram lá, infelizmente, ele deu ele ou ela deu a mancada de, sabe aquele kit do governo que estava distribuindo para os municípios, inclusive Barroso tem aqui, a caminhonete, o notebook, treino elétrica e coletes igual esse. Isso. Perderam lá em Dores. Perderam, quando veio essa oportunidade para Dores ter uma caminhonete, uma viatura para a Defesa Civil, perderam por falta de documento, coisa boba, mas perderam por coisa boba mesmo. Na época, quando veio para Barroso aqui, eu lembro dos cadastramentos, Dores estava para receber. Sim. O que faltava era ter o Compidec regularizado, que é o conselho, né? Tinha que ter o Compidec regularizado, o município realizar o convênio e ter um projeto de longo prazo, né? Médio e longo prazo. Sim, você tem toda uma documentação. E não era uma documentação extremamente complexa. Não. E talvez assim, nesse fato, a gente observa a Defesa Civil de Dores, como é que funciona com você lá, funciona bem. Aqui, nós tivemos aqui no último podcast a Grazi Veterinária, que lida com os animais, você vem agora com a Defesa Civil, tudo lida com vida. E nós observamos que há muita irresponsabilidade ainda de muitas pessoas, talvez, que não limpam um lote, um dono de terreno que não tem o terreno limpo, mas além disso, você dentro da Defesa Civil, Luciano, como você observa talvez esse desinteresse da maior parte da população em combater um incêndio que é simples, em denunciar um vizinho que tá pondo fogo? De onde que você acha que vem essa talvez irresponsabilidade da pessoa não entender que isso está afetando a ela também? Então, isso aí é uma prática antiga, uma prática irregular, que isso é um crime ambiental, está na Lei 9.605 de 1998, que configura essa prática como um crime. Sim. Então, se tratando de um crime, o que a população deve fazer? O que eu vejo lá é porque é uma prática antiga. Antigamente não tinha essa questão de ser crime. Então, muitas pessoas, às vezes, o que eles faziam? Eles achavam no direito de colocar um fogo ali dentro de uma horta ali, queimar um lixo, ou então assim, a pessoa tem um lote ali, baldio, sujo, ela para não pagar a pessoa ali para limpar para ela, ali ela tocava fogo. Então veio acostumando com essa prática irregular. E quando virou lei, aí está sendo complicado para fazer valer essa lei. Mas quem que faz valer a lei? É a polícia militar, a polícia ambiental. Sim. E a população é peça fundamental. Por quê? Lá em Dores, vamos falar só desse ano, porque eu tenho muitos casos de defesa civil. Sim. Mas vamos falar do que eu tenho visto lá agora e passado. Inclusive, hoje quase que eu atrasei aqui, porque eu estava combatendo um fogo em 2 lotes no bairro Paloma. Esse fogo nasceu como lá? Foi colocado. Eu vi lá pedaços de borracha
queimando ali, pessoas que queimam para poder limpar o lote ali, tem preguiça de limpar ou de pagar. Então, Às vezes assim, põe fogo e vai embora, deixa vai queimando ali, aí o vento um pouquinho pro lado, sim, pega no capim e alastra, vai embora. e vale lembrar que a gente está no período de estiagem, Sim. onde não temos a presença da chuva. Então a vegetação fica seca e ela se torna combustível para o fogo. Sim. Então a pessoa vai e coloca um fogo ali, a Defesa Civil vai atender, soltar o fogo para a gente apagar. A pessoa evapora. Desapareceu. Só que aonde entra a população nisso? A população, tem um vizinho ali que está colocando fogo ali para queimar o pasto dele, não adianta falar com ele, ou ele está queimando lixo dentro da horta dele, denuncia, liga para a polícia militar, porque esse autor do crime ambiental, essa pessoa que está fazendo isso, ela vai ser conduzida para a delegacia e a multa também que vai pagar, a multa ambiental, gente, é muito cara, Altíssimo. é altíssima. Altíssimo. Então tem que pensar duas vezes. E hoje em dia, né, tem casos aí que já estão fazendo valer a lei. Eu vi uma cidade aí que a pessoa foi presa. Aqui, se eu não me engano, foram 2 presos aqui em Barroso. Aqui em Barroso, né? Então, lá em Dores, essa semana, eu tive informações, eu não peguei, mas eu tive informações que lá no bairro da Coab, uma pessoa lá que tem uma certa deficiência foi paga pelo dono do terreno para colocar fogo no terreno. Então, o que eu fiz? Passei as informações para a Polícia Civil. Né? Porque como se configura crime, então a polícia vai agir em cima disso. O Luciano, essa questão, a gente vê a Defesa Civil muito também com relação ao combate a incêndio. A Defesa Civil, às vezes, ela é lembrada quando alguém põe um fogo no lote do lado da minha casa, né? Mas a Defesa Civil é para chuva, enchente. Preparação, resposta, prevenção, mitigação. Mitigação. Então, assim, a gente está o ano todo trabalhando. E agora a gente está enfrentando o quê? A estiagem. O que tem na estiagem? Queimadas. O que vem em outubro agora? Período chuvoso. aí é barranco caindo, é córrego tornando, isso. casa água entrando nas casas. Em Golendores nós temos o córrego. Sim. Né? Tem os moradores lá nas áreas de risco, área de alagamento, que todo período chuvoso eles são afetados. Por quê? Eles estão naquela área lá de alagamento. Sim. Ali, há muitos anos atrás, não tinha Defesa Civil, às vezes não tinha uma fiscalização por parte da prefeitura, né, e foram construindo na margem ali do córrego. Então, o que esperar quem vai estar ali próximo? Não, assim, o córrego não é um rio, porque aqui em Barroso é o Rio das Nossas Fortes. É pior. O rio ele enche de acordo com... Ele demora. Você vai acompanhando. O córrego não. Dá uma chuva forte, a água vem de uma vez, né? Vem de uma vez, e aí é um Deus nos acuda. O que a Defesa Civil faz? A gente está lá dando assistência avisa, à pessoa, a gente avisa, a gente trabalha também emitindo os alertas de chuva que eu recebo da SEDEC. Sim. Então, assim, tem um grupo com a população lá que chama Defesa Civil e Alertas, Sim. que eu coloco lá, assim que eu recebo os alertas da SEDEC, a gente tem um grupo com a SEDEC, que só eles que postam, Sim. e eles mandam ali os alertas para cada região. Aí a região pega aqui Barroso, Prados, Barbacena, e vai chover tanto em Barroso ali, ou Prados. Então, assim, é a região toda. Então, eu pego esse alerta e solto nas minhas redes sociais, nas redes sociais da Defesa Civil, Sim. no Instagram, Facebook e no WhatsApp, no grupo com a população lá. Então, o trabalho nosso é esse. Na hora da ação ali, choveu, como a gente está falando, entrou água, a gente está lá dando assistência, ajudando, pega um rodo, puxa, se precisar tirar pessoas, igual já precisei tirar com caminhonete, Sim. lá na Juvencio Silva, que é um ponto de alagamento nosso lá. Grande, né? Ficou várias pessoas lá... Lá sem poder sair de casa, a água entrando toda a vida. Eu cheguei com a caminhonete lá, pus um monte de pessoa lá em cima e fui tirando. É ação, sim. Você é da Defesa Civil lá em Dores hoje, Luciano, você tem um trabalho voltado para as crianças lá, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouco desse trabalho aqui, porque eu quero até te parabenizar com antecedência, porque o setor público tem a mania de virar para a população e falar assim, a população não faz sua parte. A população não limpa o bueiro e assim por diante. Sim. Né? Mas, às vezes, não faz um trabalho de orientação, de prevenir, porque o trabalho com as crianças é muito importante, porque está indo para o futuro. Né? O olhar é para frente. E como que se deu a ideia desse programa? Como é que ele funciona? Porque lá em Dores eu vejo que é muito grande. Né? Como é que está hoje esse programa? Então, é um programa que eu criei lá no ano de 2018, né? Foi o segundo ano meu já de Defesa Civil. Não tinha em lugar nenhum, em Defesa Civil nenhuma. Inclusive o Estado, agora a Defesa Civil do Estado adquiriu. Eu até participei de um seminário lá Sim. de autoproteção na escola. Nem a Defesa Civil Estadual tinha. Mas eu peguei e pensei, falei assim, poxa, né? Por que não passar, agora que eu aprendi
demais Defesa Civil, me capacitei, fui para São João também treinar, fazer vistoria com a Defesa Civil de lá, que foi uma da Defesa Civil que me abriu a porta, porque antes, como eu falei, não tinha Defesa Civil nem em Prazo, nem Barroso, nem Dores. É recente, então, né? eu tinha que procurar algo para me aprender, né? Mas voltando aqui nas crianças, então eu falei, poxa, eu preciso passar para a escola. Foi aonde que eu conversei com o prefeito naquela oportunidade, o Marcílio, e com a secretária de Educação, que na época era a Sirlene, a Eliane. Falei, vocês me autorizam passar, palestrar lá na escola, falar de defesa civil, falar de queimadas, como que começa uma queimada, falar do período chuvoso, como agir no período chuvoso. Eles compraram a ideia minha. E depois, o que eu fiz? Eu montei lá um programa no, como é que chama? PowerPoint. Isso. As Aquilo imagens. muito bacana, cara. As imagens e vídeo. Então, assim, na época tinha 5 temas só. Era queimadas, período chuvoso. Eu falei também sobre pipa com cerol, linha chilena. E tinha outros temas lá que eu não lembro. Mas, assim, aí eu passei. Foi um sucesso, Alan. As crianças começam a interagir contigo, aí você encontra aquela criança que você deu palestra para ela na rua, fala, ô tio, eu falei com meu pai lá que não pode jogar bituca de cigarro na beira da rodovia, porque senão pega fogo. Eu falei pro meu pai parar de fumar. Então, assim, eles vão entrando isso na cabeça deles, e assim, aí começa de novo, o aprendizado começa de novo. É prevenção, né, Luciano? Porque assim, prevenção. não é o Luciano sozinho que vai se resolver o problema da defesa civil. Ué. Mas a força de trabalho das crianças com os pais, isso vai criando eu acho que é uma identidade social que a cidade começa a observar e fala, opa, se eu não fizer minha parte, eu vou me prejudicar mais do que o meu vizinho, né? Às vezes seria isso, né? Sim, é isso, é esse recado que eu quis passar nas escolas, que eu venho passando novamente. Esse ano eu já fiz o Defesa Civil na escola, foi um sucesso novamente, né? A gente teve outros palestrantes, a gente sempre põe o pessoal da PM. Esse ano eu até convidei o pessoal dos bombeiros voluntários aqui de Barroso, que é parceirão nosso lá em Douros, o Weber, a equipe dele. Eu falo sempre lá em Douros, Defesa Civil também tem isso. Ou você tem contatos, ou então você vai estar sozinho. Então, graças a Deus, eu sempre fui humilde, o capaz de ter contatos, de falar, não, eu sozinho eu não sou nada, eu sozinho eu não faço nada. Tem que correr atrás. Né? Quando eu preciso, eu ligo para o Weber não deu para atender, eu ligo para outros contatos que eu tenho. Então, assim, Defesa Civil é isso, por isso que tem aquela frase, Defesa Civil somos todos nós. Coordenação regional, né? É uma coordenação regional. E as crianças, projeto com criança é bom demais. Você vê ali aquela satisfação ali no final das palestras, que se torna cansativo você palestrando, né? O dia, você vai de manhã, à tarde, mas é prazeroso, é cansativo, mas é prazeroso. Eu chego em casa ali, tipo assim, com o dever de sentimento cumprido, dever cumprido, sabe? É realizado. A criança tem vontade, tem gana de aprender, né? Então acaba que assim, a cabeça tá limpa, é mais fácil você orientar uma criança. É o que eu falei, a gente vê eles na rua, olha lá o tio da Defesa Civil, eu já falei com a minha mãe, que não pode plantar bananeira na beirada do barranco, porque acumula água, porque a gente explica isso tudo, sabe? E eu também tenho outro projeto, que foi lá de 2017 a 2020, que chama Defesa Civil Mirim, que são agentes mirins. Naquela oportunidade eu cheguei a ter 26 crianças de 7 a 14 anos, recebia treinamento pela Defesa Civil, bombeiros, a gente fez treinamento com o pessoal de São João, que chama, como que chama? Escoteiros mirins. Que isso? Sabe? É muito legal, Alan. E esse ano eu tô voltando de novo. Comecei agora, não tô divulgando muito ainda, porque eu tô tendo esse problema com queimados, não vou poder dar muita atenção a eles. Sim. Mas assim que passar um pouco, eu vou voltar mesmo com tudo. E eu já tenho meu filho, Nicolas, eu falei com ele, você a partir de agora é o coordenador da Defesa Civil Mirim. E tem um outro menino lá, que chama Emanuel, que também já está cadastrado. Luciano, ainda para encerrar o tema Defesa Civil, antes que a gente entre nos outros temas, eu gostaria de te fazer uma pergunta assim, porque não é capciosa não, porque pode ser um pouco política, mas o que falta hoje, o que você enxerga hoje que falta para a Defesa Civil? Nós estávamos conversando aqui antes de começar o programa, né, que você tem um caminhão-pipa que fica com você o tempo todo praticamente, mas o que seria hoje, hoje você olha, porque Dores de Campos é uma zona rural imensa, sim, né? O que seria hoje a maior dificuldade da Defesa Civil? O que está faltando hoje para a Defesa Civil poder melhorar ainda mais os trabalhos que ela entrega? Isso aí eu já tenho falado direto, é um veículo para a Defesa Civil, um veículo próprio para a Defesa Civil, é o que eu falei, a gente infelizmente chegou a perder esse kit, lá naquela oportunidade eu não estava em Defesa Civil, mas perderam esse kit e de lá para cá
a Defesa Civil não conta com veículo próprio. Para me fazer um atendimento à população lá durante o dia, se eu precisar sair com cones, motosserra, é quase impossível eu arrumar um veículo lá dentro da prefeitura, no almoxerifado. Por quê? Às vezes o veículo está ali quebrado, às vezes já tem outras pessoas já com ele, né, tão ocupado. Então, hoje, o maior problema, a maior dificuldade que a Defesa Civil encontra é não ter um veículo próprio. E ressaltando que é só Dores de Campos que não tem um veículo. A Defesa Civil não tem o que a gente chama de viatura para a gente fazer o trabalho e atender as demandas da população com mais qualidade e rapidez, né? Então, talvez te atenderiam com uma caminhonete, um veículo saveiro, uma estrada. Porque tem que carregar cone. Sim, motosserra, né? Vários equipamentos, enxada, abafadores. Eu até vi você atuando há poucos dias. Teve uma árvore que caiu entre Dores e Prados, atingiu a rede elétrica, estava igual maluco lá. Para, gente, não encosta não, não encosta não. Até chegar os órgãos competentes, a polícia militar, para me ajudar na sinalização, né? Bombeiro, foi mesmo. Trabalho de maluco, viu? E muitas das vezes também equipamentos como abafadores de borracha, porque às vezes a gente tem a sorte, a gente tem um caminhão-pipa que nos atende muito bem, Sim. mas às vezes o que acontece? Você vai num lugar que ele não dá acesso para entrar. Ali você vai com a mangueira, tem um comprimento dela, eu acho que ela é 10 metros aonde ela vai. Tem um jato lá em cima, mas às vezes o fogo tá lá, como aconteceu lá no Cruzeiro, no Mirante do Cruzeiro. O caminhão serviu para a gente molhar em volta das casas, resfriar a vegetação, para o fogo não passar para lá nas casas, mas o fogo tomou conta ali do Cruzeiro. Se você for lá no Mirante do Cruzeiro, você vai ver a área tá queimada lá, é gigantesca. Eu vi algumas fotos. Né? Então eu chamei os bombeiros militares de São João para me apoiar e a gente com abafador de borracha e soprador fizemos o combate lá. Então hoje assim, eu até fiz hoje mesmo esse pedido ao Marcinho, falei, Marcinho, eu tinha 2 abafadores que a prefeitura me deu, eles estouraram tudo nesse dia no combate lá no Cruzeiro. Sim. Eu preciso de abafador e precisaria muito que você compre para a Defesa Civil um soprador. O soprador é uma arma excelente para combate ao fogo. Eu vi os bombeiros lá no Mirante do Cruzeiro, eu não tinha conhecimento sobre isso. Sim. Eles vão soprando ali, apaga muito rápido as chamas, né? Então, assim, é algo que é interessante se a gente conseguir também lá para Dores ter para a Defesa Civil. Luciano, para a gente continuar os assuntos, você foi vereador por 4 anos. Né? Talvez por consequência da Defesa Civil, do trabalho que você fez lá. Sobre o seu mandato, o período de 4 anos que você teve, foi um período que a Câmara de Dores passou por vários conflitos. Toda política tem esses conflitos. O que você enxerga que aconteceu no seu mandato que você talvez não tenha conseguido a reeleição, apesar de ter sido bem votado, né? Não conseguiu a reeleição. E um painel do seu mandato e a reeleição. O que você acha que aconteceu? Então, em 2021, né, eu assumi como vereador lá de Dores de Campos. Para mim, para começar a falar, era um sonho que eu tinha de chegar à política e chegar a ser vereador do partido que eu respondo por ele, que é o MDB. Era um sonho meu, um sonho da minha mãe, que eu perdi ela também em 2016. Eu lembro que naquela oportunidade ela queria que eu fosse vereador na época lá, e eu larguei tudo para ficar do lado dela, porque infelizmente ela veio a dar um câncer no pulmão. E em agosto de 2016 ela faleceu. E depois disso... certíssimo. Né? Primeira família, com mãe certeza. é mãe. Em 2020 veio as eleições, né? Aí, como eu falei, né? Eu tive aquele período na Defesa Civil, que é onde meu nome teve um destaque muito grande lá dentro de Dores, até na região. E a chama ali de tentar realizar esse sonho apareceu. Eu tinha tentado já 2 vezes. Já aconteceu uma vez lá, o partido achou melhor que não. E depois... chegou esse problema com a minha mãe, e dessa vez deu certo. Aí eu falei, não, então vou dessa vez. E ganhei muito fácil, fui o 3º mais votado lá. Sim. E respondendo o que eu acho que não deu certo, foi um conjunto de muitas coisas. Né? Igual eu falei, sou muito grato a Deus por ter passado ali na Câmara ali, mas eu tive uma passagem muito boa lá, mas foi um conjunto igual eu falei, é como se fosse um reality show. Né? Ali todos querem ganhar e todos têm ciúme um do outro lá. Sim, a competição então, é muito grande, até dentro do próprio grupo. Né? Eu não vou citar nome, porque são amigos meus, e eu vi que hoje eu entendo que aquilo ali é como se fosse uma partida de futebol. Você quer ganhar, dentro do próprio grupo ali tem competição. Né? Mas eu não vou citar nomes, mas eu fui prejudicado ali por vereadores do nosso partido ali, não foi um só. Né? Teve uma oportunidade lá, eu quis ser. Estava na minha vez de assumir a presidência, sim, né? Fizeram uma articulação lá, me tiraram dali, me passaram a rasteira ali,
Depois na política ali, eu fui desenvolvendo, eu me considero que eu fui um bom vereador para a população. Eu estava em zona rural, eu estava visitando o bairro, né? Mas veio aquele projeto polêmico da questão ali do aumento do salário lá em Dores, né? Eu quero deixar bem claro que muitas pessoas falam, o Luciano votou, eu não votei. Muita gente acha que eu votei, eu não votei. Sabe por que eu não votei? Porque eu não estava na sessão, e todos eles sabem disso, e eu falei isso durante as eleições. No dia que foi votado esse projeto, foi pela manhã, a sessão 9 horas da manhã. Sabe aonde que eu estava? Eu estava trabalhando na Marluvas, lá no EVA. Então, assim, aí você me pergunta, mas você foi a favor do aumento? Sim, mas não de 7 mil. Eu, do começo lá, eu falava assim, gente, vamos passar para 5 mil que seja, porque o que acontece? Cidade pequena é muito fácil ali, a pessoa ali de uma cidade grande falar, puxa vida, lá em Dores está ganhando 7 mil, está ganhando 5 mil, é muito. Mas o vereador de cidade grande, ele não é visto, ninguém vai lá bater na porta dele. Paga minha água, paga minha luz, paga minha internet, me dá uma cesta básica. Agora o vereador de cidade pequena, é isso, vai lá na casa da gente, ele vê o vereador no dia a dia, às vezes o prefeito ele não vê, ele não tem acesso às vezes o prefeito, mas tem acesso o vereador o tempo todo. Então eu fui sim a favor desse aumento, e quando eles passou para 7 mil, eu estou falando que eu não estava lá durante a sessão, mas se eu tivesse, talvez eu votaria sim. Porque era uma valorização ali naquela oportunidade ali, porque, gente, não é fácil, você foi vereador, você sabe, não é fácil ser vereador em cidade pequena, não. As pessoas, tem aqueles vereador que realmente, porque tem vereador que tem a fama. Ah, vereador não faz nada. Tem gente, faz sim, aquele que quer fazer, faz. Quando quer trabalhar, trabalha, porque mecanismo tem, né? Mecanismo tem. Não é igual antigamente que o vereador, eles mesmo falavam lá, não desmerecendo os vereadores de antigo lá em Dores, mas me falavam isso, que os vereadores iam lá na sessão uma vez por semana, com a palavra vereador tal, boa noite, nada a declarar, nada a falar. E ir embora para casa, acabou. Não, eu fui um vereador que eu ia, pegava a minha moto, o meu carro que eu tinha, eu ia para a zona rural, tentar entender as demandas da população, dos moradores. Eu, como vereador, eu era voluntário da Defesa Civil, eu apaguei fogo sendo vereador. Eu fiz muita coisa. Eu lembro de um incêndio que teve aqui entre Barroso e Dores, na ponte de Dores entre Dores e Barroso. Teve um incêndio grande ali perto da chácara do Sloênio. Você estava lá. Eu lembro que eu fui lá, você estava lá. E como vereador. Igual um maluco no meio, falou, gente, vereador, não tem jeito não. Eu entrava em enchente sendo vereador durante esses 4 anos. Então, assim, tem um vereador realmente que não trabalha, tem aquele que está ali fazendo ali o cargo ali, um ganho de vida, né? Sim. Mas eu não fui esse vereador. E eu não ganhei. E outra coisa também, né? E ser vereador da cidade pequena, para você disputar uma eleição, ou você entra, você tem dinheiro ou você não entra. Aí você me pergunta aqui. Disputar com quem tem dinheiro é difícil, eu vou te falar que eu senti na pele. É isso. Aí você me pergunta aqui, eu quero que você me pergunte, você vai voltar na próxima eleição? Não, eu não quero. Por quê? Eu tive essa experiência, por um lado foi boa, né, como vereador, Sim. Mas eu vi que eles não olham você ali durante os 4 anos, o que você está fazendo ali, né? Um dia, 2 dias da eleição, eles vão olhar ali quem dá mais. Então, assim, eu não sou assim, eu não... Infelizmente, e mesmo que eu tivesse dinheiro, eu não sou assim, então... Ou vota em mim pela minha competência, pela pessoa que eu sou, ou não vota. Então, é o que fizeram, não votaram. Eles tiveram o direito deles de não me escolher, né? Mas eu fiquei chateado com isso? Não, é normal. Na hora sim você fica, mas depois você pensa, não, Deus sabe o que faz. Aonde eu estou hoje? Um lugar que me dá prazer de estar. Lá, como vereador, eu vou ser sincero para você, até o dinheiro que você recebe ali, parece que eles dão ali mal empregado. O dinheiro não faz fartura não, Alan. É isso eu convivi como vereador. Aí você acha que eu quero voltar? Não, eu estou muito bem na Defesa Civil, eu sou agradecido a Deus, primeiro, por estar na Defesa Civil, agradeço o prefeito Marcinho por ter me convidado, me dado essa oportunidade, e aqui eu quero ficar. E se outro prefeito lá daqui 3 anos e pouco chegar às eleições, Luciano vai permanecer, ele sendo meu base ou não, político ou não, eu vou fazer o trabalho que eu faço hoje, o melhor trabalho possível, porque o meu objetivo não é agradar o lado A e o B como Defesa Civil, e sim fazer o melhor para a população, é o que eu venho fazendo. É o que é mais importante, né, Luciano? Ué. Luciano, eu queria poder ficar conversando contigo aqui mais 1 hora, 2 horas. Bom demais, né? Nossa, é ótimo. Não, e assim, você trouxe conteúdo, né? Você tem conteúdo, falou sobre temas importantíssimos, sobre a questão da sua filha, Defesa Civil, do seu mandato. Então, enfim, tenho certeza que esse podcast vai enriquecer a vida de muita gente. Mas o tempo é limitado. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no Portal Livre, aqui no Papo Nota A.
e deixar aberto para você no futuro aqui, para você divulgar o que você precisa. Sim. Se você quiser deixar um recado final aí, pode ficar à vontade. Então, primeiramente, agradecer toda a equipe do Portal Livre, né, você aí, e dizer para vocês aí que eu sou muito grato também pela oportunidade de estar aqui hoje aqui. Eu acompanho vocês aí nas redes sociais, sempre aí já tem o nome Portal Livre, vocês postam ali a verdade, está sempre deixando a população a par de tudo. Então, parabenizar vocês também e deixar um recado aqui para Dores de Campos aqui, como coordenador de Defesa Civil. Quero me comprometer aqui que eu estarei junto com o nosso povo, com a nossa cidade, até o fim, né, da administração atual, a que eu correspondo, né, que é hoje o prefeito Marcinho do Tica. E assim, a gente está aí para trabalhar, precisando do Luciano Martins, normal, né, no dia a dia, da Defesa Civil, é só estar nos acionando, meu telefone está ligado 24 horas por dia, e eu tenho prazer, porque é como eu falei, esse colete é como eu falei no começo, ele é bonito e tudo, mas não adianta só colocar ele por boniteza. Ou você entra com a alma e com o coração e faz valer a Defesa Civil no seu município, ou você nem pega, porque você vai acordar ali de madrugada, 2 horas da manhã com o telefone tocando para você apagar um fogo, entrar numa enchente. Isso é Defesa Civil, mas eu amo Defesa Civil, e Defesa Civil somos todos nós. Valeu, Luciano. Amigos do Portal Livre, muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. E a você, empresário que tem interesse, seja nosso parceiro. Grande abraço a todos, muito obrigado e até a próxima.